Olá, aqui é o podcast do curso de Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas ao ensino da ciência. A matéria é Tecnologia, Educação e Sociedade no Brasil. O nosso tema de hoje é Limites e Potencialidades do uso das tecnologias da informação na educação. Estarão participando desse podcast a Camila, a Rosângela e a Raquel, que sou eu. Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou a Rosângela, vou falar um pouquinho sobre cybercultura e como que esse contexto chegou até a nossa atualidade. Onde que iniciou esse processo de cyberespaço, de tecnologia, de internet, que agora está a todo momento entre nós. Essa palavra cybercultura, ela vem da junção da cibernética e cultura. Cyber seria o diminutivo de cibernética. Então, dentro dessa constituição, dessas palavras, dessas junções de palavras, a gente tem aí a cybercultura, que hoje amplia-se para o cyberespaço, né, o multiverso, e assim seguimos nesse novo contexto de cultura virtual. É uma ciência voltada para a tecnologia avançada. No caso, a cybercultura relaciona a tecnologia virtual, por exemplo, a internet, né? A gente considera, coloca-se dentro dessa cybercultura a própria internet. Cybercultura, ela exterioriza e manifesta as fusões, transformando informações, no caso, por exemplo, de um livro. A escrita, a grafia, ela é transformada em dados, em códigos. Entra dentro desse sistema virtual que se torna a cybercultura. De onde provém essa cybercultura especificamente, além do que eu já coloquei? Ela vem de uma ficção científica lá de 1984. Foi de um romance que é a primeira vez que foi usada essa palavra, que ao longo desse tempo foi também colocando-se dentro desse panorama virtual que temos hoje. Dentro desse panorama educacional, dentro das escolas, a gente viu atualmente as atividades online, por meio do Zoom, por meio do Meet, outras plataformas de comunicação online. Temos agora, né, no que a gente está falando nesse exato momento, que é o nosso curso de Tecnologia da Informação e Comunicação aplicada ao ensino de ciências. Então, essa cybercultura, ela já está no nosso contexto prático. Dentro das redes sociais, dentro do WhatsApp, dentro dos dados virtuais. É só um pouquinho mesmo para falar dessa cybercultura. Agora a Camila vai falar um pouquinho mais sobre um outro assunto para acrescentar e valorizar um pouco mais dessas informações sobre a tecnologia, o ATIC, voltada ao ensino de ciências. Boa noite. Então, Rosângela, eu começo enfatizando que toda essa inclusão digital hoje, né, atualmente, tem sido um modo de inclusão social também, né? Mas que esse uso das tecnologias tem deixado de ser um meio para ser a salvação de todos os problemas que nós, pedagogos, sabemos que não são poucos, né, na educação. E o que está correndo na ideologia do senso comum é de que para qualquer atividade educacional, a simples presença das TICs confere qualidade no processo de ensino. E a gente sabe, nós pedagogos, que isso não é uma verdade, né? Porque as TICs têm limitações e seu uso demasiado tem remetido a uma lógica de negócio puramente comercial, onde os alunos, professores, passam a ser usuários e clientes, simplificando os processos formativos e esvaziando o trabalho dos nossos professores, dos nossos docentes, né? Camila, acredito que dentro desse contexto a gente pode fazer uma leve abordagem no sentido de a tecnologia está aí, ela não vai voltar, isso vai ser uma crescente. Contudo, nós da área da educação podemos fazer uma ponte entre a educação formal e a educação da tecnologia, não deixando que a tecnologia cumpra só essa parte, essa finalidade que ela veio, mas a gente, como educador, fazer essa ponte entre essa cybercultura e a cultura social educacional. Não, sim, concordo, Rosângela, com você.
Mas temos que mudar essa cultura, né, que tá aí acontecendo em nosso meio, desse uso das TICs como salvação, Sim, né? sim, sim. Só precisa mesmo partir de nós, educadores, essa mudança. Então, e na verdade, aproveitando o gancho aí, a ideia sobre as TICs começou há quase 30 anos, com a criação da Secretaria da Educação à Distância no Brasil. Na época, o objetivo era facilitar de forma democrática o acesso ao conhecimento. E ainda hoje, o que a gente tem visto são prefeituras, né, o próprio Estado, distribuindo tablets, por exemplo, ou outros equipamentos, né, para os estudantes, sem analisar qual é a adequação do equipamento para o contexto do nosso aluno, né? Então, nota-se que está sendo usado de uma forma errada, né? A TICS está indiscriminado e não leva em consideração o contexto do aluno, né? Não teve um planejamento pedagógico para a inserção dessas ferramentas tecnológicas dentro da Não tem. educação, entendi. Os nossos nesse, professores, nesse os pedagogos, professores... Acho que Pode falar. Pode falar, Raquel. É nesse momento que devemos pensar na seguinte situação. Sendo o trabalho educativo um ato intencional, o uso das tecnologias na prática pedagógica deve ser pensada no propósito de emancipação social daqueles que vão utilizar das tecnologias. Então, nesse sentido, vai de encontro ao que a Camila colocou, que ao invés de colocar o professor simplesmente como um mediador entre das tecnologias, colocar o professor como uma fonte pedagógica mesmo, né? Não simplesmente dar o aparelho e o professor executar aquelas funções. Tem que ter um planejamento pedagógico dentro disso, senão não tem sentido. É um orientador que leve ao aluno, né, ao educando, aprender o uso das tecnologias como um processo emancipatório e não como um processo de alienação. Entendi. É isso mesmo, Raquel, também concordo com você, né? Tem até uma fala da Madalena Chauí, lá da época de 95, né, quando foi criada a Secretaria de Tecnologia, né, que ela fala mais ou menos assim, ó: o imaginário tecnológico reduziu o ensino para a transmissão rápida do conhecimento, por meio de manuais de fácil acesso. Eu acho que é bem isso a minha crítica, né, a crítica que eu faço sobre o uso das TICs. Acredito que ela seja muito necessária, né? Mas, por exemplo, para a inclusão de pessoas com deficiências, ela tem sido magnífica, fantástica, né? Mas tem que ter claro que o simples acesso à informação não é o mesmo que o acesso ao conhecimento, né? E a educação ainda se faz com professores, sim, né? E essa terceirização do docente, essa é a minha crítica, né? Entendi. Só uma retificação, acredito que seja Marilena Chauí. Isso, Marilena Chauí, isso. Ela realmente faz boas abordagens sobre esse tema e é bem pertinente estudar um pouco mais sobre ela. Rosângela, obrigada aí pela observação. O que eu queria continuar afirmando é que o uso da tecnologia realmente na educação ela tem que ser um processo de superação na sociedade de classes, e nesse sentido de superação ao sistema capitalista. Inteiramente dentro da abordagem que a gente está colocando hoje, né? Essa questão de simplesmente entregar um computador para as crianças e fomentar cada vez mais essa questão, sem dar importância ao processo pedagógico. Então, Raquel, Rosângela, eu achei bem legal esse posicionamento de vocês, né? Acho que vem de encontro ao meu, vem somando, né, as visões sobre a TICS, né? E eu ia colocar aqui mais um ponto apenas, né? Que as TICs, assim, elas são condições necessárias para a educação,
porque ela significa o não distanciamento das condições sociais. Mas não é o suficiente, porque o modo de acesso não é o ideal, e o sentido que é dado a elas tem sido, né, bem distorcido. E se as tecnologias se somarem ao processo pedagógico, tornando ele menos milagroso, né, a gente contar mais com a realidade do nosso aluno, a gente vai se deparar com muitos desafios. Eu acho que a superação desses desafios é que vai fazer com que realmente as TICs tenham sido válidas no âmbito pedagógico mesmo, né? A simples presença das TICs não elimina, mas reforça a separação entre escola e as classes dominantes, se isso, né, não acontecer, delas serem usadas da forma mais correta possível. Camila, Raquel, chegamos ao final de mais um podcast com o tema Limites e Potencialidades do Uso das Tecnologias na Educação, em um contexto multidisciplinar entre os professores do Instituto Federal de São Paulo, Polo Campinas, professor André Luiz Bordignon e o professor Jean Douglas Zeferino Rodrigues, do curso de pós-graduação TICs aplicado ao ensino de ciências na educação. O diálogo sobre tecnologia na educação sempre muito importante, que requer a atenção de todos os docentes, principalmente neste tempo pandêmico. Agradecemos a participação de todos e os aguardamos em nosso próximo podcast. Obrigada, até mais, até a próxima. Esperamos ter abordado as questões relevantes ao tema.